Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, onde nós analisamos a Bíblia no seu tempo. Neste encontro com a Palavra de Deus, queremos crescer juntos, meditando, estudando, refletindo sobre essa grande tradição que nós recebemos da Igreja e que remonta, evidentemente, como você tem acompanhado desde a época dos patriarcas. Hoje vamos fazer um encerramento deste período tão importante dentro das Sagradas Escrituras e assim compreender um pouco mais o que está não só na Bíblia, mas o que está por trás dela, todo o seu contexto também sobre a mentalidade que havia então no antigo Oriente Médio. Fique conosco e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos vídeos. Estamos de volta e assim então hoje vamos falar ainda sobre o período dos patriarcas, não é? Que nós estamos acompanhando aí nos nossos encontros com a Palavra de Deus. Mas antes de irmos exatamente ao nosso conteúdo, convidamos você a um momento de oração, pedirmos a graça de Deus para que a Palavra de Deus não seja somente uma literatura, mas para que ela seja o que ela se propõe a ser. Ela é luz para os nossos passos. Então te convido a, juntamente com Nossa Senhora, meditarmos a Palavra de Deus e assim nós fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido amigo aqui do nosso canal, então hoje vamos falar ainda um pouco sobre este importante período em que a Palavra de Deus nos narra a tradição dos patriarcas, não é? Você que nos acompanha vai se lembrar que nós falamos um pouquinho de toda essa conjuntura, não é? A respeito da Palavra de Deus. E ela começou lá com a história de Abraão, um homem que sai lá da Mesopotâmia e faz todo aquele trajeto que nós conhecemos e já te apresentamos, sob o símbolo da meia-lua fértil, não é? Ele vai sair da Mesopotâmia, vai chegar ali em Canaã, hoje Israel ou Palestina, são os nomes que você vai encontrar, e ele também vai chegar a ir ao Egito. Você, se acompanhou Gênesis a partir do capítulo 12, você vai perceber que a narrativa dos patriarcas nos leva também a esta região tão importante, tão presente dentro das Sagradas Escrituras. Mas, além desta questão geográfica, e ela interfere também na vida dos povos, porque falamos um pouco aqui, às vezes esses fenômenos, essas conjunturas sociais, geopolíticas, fazem com que o homem se desloque de um lugar para outro, procurando melhores condições de sobrevivência. E assim também nós temos o que chamamos uma saída. Alguém sai de uma região, lá da Mesopotâmia, de Ur, comumente definido assim, não é? E vai fazer a sua peregrinação. Abraão se desloca e ele então se destaca no meio daqueles povos. Evidentemente, se você acompanhou os relatos, a Bíblia vai falar nesses capítulos de Gênesis a respeito desta história. Como Abraão percorreu todo aquele trajeto e vai dar origem aí a um novo povo. Uma característica muito marcante nós vamos perceber nessa história dos patriarcas. Mas evidentemente, embora não esteja muito, às vezes, explícito nas Sagradas Escrituras, pelo menos numa leitura meio rápida, você vai perceber que a interação com outros povos é constante, vai ser constante. E isso gera uma influência também
sobre a vida daqueles que vivem naquelas regiões. Então, o povo de Deus, aí na pessoa de Abraão, ele vai também travar convivência com essas civilizações. E nesta coabitação, vamos dizer assim, evidentemente, muitas influências são verificadas dentro da formação religiosa, cultural, também do povo de Deus, o povo que vai descender de Abraão. Curiosamente, você deve ter percebido que, dentre várias coisas, alguns aspectos nos chamam a atenção. E por isso que, quando nós pegamos a Bíblia e vamos fazer somente uma leitura literal do texto, pode nos causar sérias dificuldades em compreender. Um homem sai com a sua família, com o seu sobrinho Ló, por exemplo, vai chegar lá no Egito e ele tem uma esposa que lá no Egito apresenta como sua irmã, porque ele tinha medo de que ele fosse então assassinado pelos faraós e pelo povo do Egito por conta da sua esposa, que, segundo o texto, é de bela aparência, não é? Abraão, então, ele toma uma atitude e chama, então, Sarai, não é? De irmã. E nessa narrativa, você vai perceber que isso causa uma certa, um desconforto muito grande e ele, então, é expulso do Egito, vindo, então, para a terra de Canaã, ali perto do Carvalho de Mambré, que vai ser um lugar também muito importante dentro dessa história. O que tudo isso nos aponta ou nos indica? Que Abraão está descobrindo outras realidades. Abraão está entrando em contato com outras culturas e ele está tentando, como a gente poderia chamar, tentando achar o caminho. Qual é o seu caminho? Tudo isso, evidentemente, vai ser relido ao longo da grande tradição do povo de Deus. O povo vai contar uma história que aconteceu muito tempo antes. E essa história, ao ser contada, ela vai sendo também interpretada. Isso é importante que nós saibamos. Por isso, quando nós vamos a essa história que o povo conta, é preciso que nós também estejamos despidos de alguns conceitos. Por exemplo, a mentalidade que temos hoje. A mentalidade que nós temos hoje, evidentemente, não é a mesma mentalidade do povo bíblico, do povo onde então essa história foi escrita. Abraão tem sua esposa, Abraão tem suas escravas, não é? Que era comum na época, e você vai perceber também que ele tinha filhos, vai ter filho com Sarai, ou com Sara, depois vai mudar o nome, evidentemente, mas ele também vai ter um filho com a sua escrava. Mas isso não é só prerrogativa de Abraão. Nós vamos ver que os reis terão também muitas outras mulheres. O que pode causar escândalo para nós hoje era algo corriqueiro naquela época. E por que isso? Uma das razões, evidentemente, é porque a herança, a prole, era a garantia de que a propriedade ia se manter, a riqueza ia ser mantida também, e principalmente no clã, na própria família. Daí, eles terem relacionamentos com os parentes para que, evidentemente, a parentela pudesse manter aquilo que era conquistado. Era algo muito comum para o povo daquela época. Isso também vai fazer parte das Sagradas Escrituras, de uma certa maneira ou indiretamente vai entrar dentro da história. Mas o que é interessante percebermos? Que ao longo do tempo, Deus vai, de uma certa maneira, como que purificando todos esses costumes até chegarmos então ao que temos hoje, não é? Mas por isso é preciso entender o processo que isso sofre para que a gente possa compreender que para o povo daquela época aquilo fazia sentido, tinha um significado.
Você vai perceber também, se você leu o livro de Gênesis, que era muito comum, conforme a peregrinação acontecia, os fatos iam se sucedendo, os altares eram erigidos a vários deuses. Então Abraão, ou o povo de Deus, os patriarcas, vão viver também dentro desta realidade. Eles não eram os únicos. Aliás, isso faz deles um povo um pouco diferente. Até porque o que se destaca, segundo o livro do Gênesis, é que um homem ou uma família somente sai e peregrina. Para dizer o quê? É alguém que ainda não tem terra, não tem lugar específico, portanto, é alguém um pouco mais aberto ao provisório. E, quem sabe, não será exatamente essa brecha que Deus vai encontrar para falar com este homem, que não está fixado a um lugar, que não está fixado a uma cultura somente, mas é alguém que está aberto para aquilo que a vida lhe apresenta. Nesta abertura, Deus entra e começa então a história dos patriarcas. Isso é muito interessante, porque isso nos remete a uma questão do culto, o culto antigo. Na antiguidade, o culto praticamente era familiar, o culto praticamente era adstrito ao clã e à tribo. Você vai encontrar isso em bibliografias extra-bíblicas. Muitos povos vão adquirir, desenvolver esta forma de se relacionar com Deus. Então nós começamos a ver um processo de maturação e até mesmo o que nós vamos chamar mais tarde da evolução do processo religioso sob esse ponto de vista. Tá certo? Provavelmente você deve ter se encontrado também com um episódio que nos causa bastante estranheza, e isso também vai refletir a mentalidade de muitas culturas e religiões da época, que de uma certa maneira vai fazer parte e vai ser combatida, inclusive, dentro da fé depois de Israel. Deus chama Abraão, Abraão não tem filhos, sua esposa é estéril, e evidentemente a prole, como já dissemos, é a garantia de que o clã se perpetuaria, de que aquilo que é conquistado se manteria dentro deste clã, mas de repente este homem que não tem filhos vai ter o filho com a escrava, mas Deus vai dizer não é com a escrava, é da sua esposa. Por fim ele tem um filho a quem ele chama de Isaque. E curiosamente esse mesmo Deus que lhe dá um filho, lá no capítulo 22, vai pedir que ele doe o filho em sacrifício. E o relato é emocionante, porque parece que Abraão, sem reservas, vai oferecer o seu filho a Deus. Não é? Se você chegou nessa parte, com certeza isso te intrigou. E o que é interessante perceber, porque Abraão talvez não tenha se oposto exatamente a isso que Deus lhe pede. Porque provavelmente essa prática não era incomum. Portanto, Abraão poderia estar pensando muito bem que este Deus que parece se manifestar não é muito diferente dos outros, que também pede sacrifícios humanos. Mas a mudança de paradigma vem exatamente neste momento, quando então esta divindade vai dizer a Abraão: não faça mal ao menino, não é? Porque eu sei que agora você me teme. Mas aí também tem uma lição pedagógica. Este mesmo Deus vai dizer: olha, no meu povo, Abraão começa a se tornar o pai de um grande povo, Deus havia prometido, no meio do meu povo eu não permitirei sacrifícios humanos. Olha que mudança de paradigma. E por isso que nós vamos perceber que na história dos patriarcas, nós vamos ter esta grande ancestralidade e depois nós vamos culminar com a adoração a um Deus único. Mas eu gostaria então que agora você nos acompanhasse aí na tela, que nós vamos projetar para você, para ver de onde se estrutura toda essa história que nós falamos, não é? Então, se você puder acompanhar conosco, aí nós encerramos esse período com a genealogia dos patriarcas.
Então toda essa descendência, ela remete a algo bem antigo, ou seja, a uma fé na ancestralidade. Então por isso o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão. Abraão, que com Agar vai gerar Ismael, não é? Hoje, então também vai ser o pai do islamismo, não é isso? Isaac vai ser o pai aí do judaísmo, evidentemente, os dois ramos que nós vamos ter, e que depois, evidentemente, nós teremos o cristianismo, as três religiões monoteístas que vão ter um ponto em comum, Abraão enquanto pai da fé. Mas Abraão, então, de Sara vai gerar Isaac, Isaac com Rebeca vai gerar Esaú e Jacó, e a partir daí, Jacó vai gerar de Zelfa, Lia, Raquel e Bala, os seus 12 filhos. Tendo o interessante aí você vai poder também nos acompanhar em Gênesis 30, 21, que também ele gera uma filha. Mas as 12 tribos vão ser descendentes dos 12 filhos de Jacó. Não é isso? E aí no finalzinho desse trecho nós vamos ter aí a formação então da famosa 12 tribos de Israel, como você pode muito bem acompanhar conosco. Jacó, então, será pai de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dina, como você pode ver aí, mas que não vai ser uma das líderes tribais, vamos dizer assim, José, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Asser. Não é? Então aí está a grande história dos patriarcas que vai dar origem às 12 tribos, que lá na frente também nós teremos, já no Antigo Testamento, uma correlação, os 12 apóstolos que serão tidos como um novo Israel. Veja como Deus vai trabalhando a história para nós. Mas hoje o que a gente gostaria de trazer para você é esta influência da mentalidade do Oriente Médio Antigo na fé de Israel. E nós podemos ver isso muito bem aonde? Vou projetar para você, como ponto final do nosso encontro de hoje, também um novo processo no relacionamento com Deus. Uma grande característica que o povo vai perceber é exatamente a sua vivência na terra de Canaã, não é? Aí nós teremos o grande deus Baal, ou os deuses cananitas, representados aí pelo bezerro, pelo esse ícone que é Baal, também pela serpente, uma das figuras de deuses cananeus, e você vai poder também fazer essa referência depois lá no Jardim do Éden com a serpente no paraíso. Ou seja, a sedução de uma religião que não essa religião nova. O que é interessante percebermos, se você pegar aí o livro de Reis, você vai perceber que vai começar a haver uma mudança também nesta forma de adoração. Enquanto se adoram vários deuses, Javé vai passar a ser um Deus único. E qual é o papel dos grandes profetas? Combater exatamente esta idolatria, não é? Esse politeísmo. Javé é um Deus único. Esta é a grande lição que o profeta Elias vai deixar também na história de Israel. Mas o processo muda para nós, como você pode perceber, porque muda o sentido. Enquanto as religiões partem de uma divindade imaginada ou criada, e elas então, a partir daí, concebem um relacionamento de culto, sacrifício, daí a gente remeter novamente à ideia lá de Abraão, que parecia algo normal, Deus começa a mudar. Não, agora eu não preciso do seu sacrifício, eu preciso que você me escute, e se você for fiel e caminhar comigo, farei com você uma aliança. Essa aliança, se bem entendida, aceita e vivida, vai trazer para você também os benefícios deste novo Deus que se apresenta e vai se tornar então o Deus de Israel. Então agora não sou eu que ofereço o sacrifício, mas é Deus que interpela esse homem e ele espera que esse homem responda a partir
de um ato de fé. Deus quer a fé, não o sacrifício. Aí nós temos o contexto também do Oriente Médio Antigo, influenciando, mas ao mesmo tempo Deus transformando esta realidade. Esta é a novidade do judaísmo e depois, evidentemente, ratificada no cristianismo. Espero que você tenha aproveitado o nosso vídeo de hoje. Medite, reflita, reveja esses conceitos que lhe falamos, mas agora se abre também um outro período importantíssimo que nós deixamos aqui para você mergulhar nele. No próximo encontro vamos falar do Êxodo e você já pode começar a ler o livro do Êxodo para você compreender também esta importante e fundamental experiência na fé do povo de Deus. Até o próximo.